Fala aí, torcedor do Tottenham, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o nosso novo quadro na Brasil Spurs sobre análise tática, com uma pergunta muito importante logo no início. Será que Reguilhão e Bale são capazes de jogar juntos sem prejudicar essa equipe? Sem fazer com que a equipe tome muitos gols ou sem fazer com que a equipe se torne não tão competitiva no que a gente imagina nos campeonatos todos que nós temos ainda para disputar, as 4 competições, né? Então, assim, antes da gente começar a nossa primeira análise tática, eu gostaria de sugerir para que você se inscreva aqui no canal da Brasil Spurs, marque o sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo e deixe seu like também se você gostar do nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes basicamente. A primeira, como o Tottenham está organizado hoje, para a gente entender onde essas 2 peças podem ou não se encaixar. Como eu acredito que o Mourinho vai preparar essa equipe para que o Reguilhão e o Bale joguem como titulares, porque é isso que a gente espera, na verdade, né? E no finalzinho eu vou falar como eu gostaria que essa equipe jogasse, tá? Aqui eu não tenho certeza se o Mourinho vai conseguir equipar assim, mas é o que eu acredito que nós temos mais talentos jogando dessa forma, ok? Então vamos entender como que o Tottenham se comporta em campo com e sem a bola desde quando o Mourinho chegou. Num primeiro momento, ele propôs uma ideia de uma primeira linha defensiva com a bola completamente assimétrica. Como assim assimétrica? Normalmente a gente vê, e a gente pode até pegar jogos do Tottenham com o Mauricio Pochettino, os 2 laterais tendo posturas muito parecidas, né? Então ou eles ficam ou eles avançam, tá? É muito difícil você encontrar uma equipe, mas é difícil de encontrar uma equipe que tem um desses laterais se comportando de uma forma quase que contrária ao outro. Uma dessas equipes que você vai encontrar é o Tottenham do Mourinho. Você vai ter um lateral direito que com a bola avança tanto que pode se tornar um ponta aqui. Inclusive dando possibilidade para o nosso atacante da direita aqui, que é o Lucas, poder centralizar e abrir esse corredor. Também possibilitando lançamentos longos, porque nós temos principalmente um zagueiro, que é o Alderweireld, que é capaz de fazer esses lançamentos com muita qualidade. A prova é o gol que nós fizemos contra o Chelsea agora na Garabão, né? Foi um lançamento dele para o Reguilhão, no caso aqui invertido. Então, a gente tem num primeiro momento um lateral assumindo essa postura aqui. E aí o Aurier era o cara da temporada passada, né? Mesmo fazendo jogos muito ruins e outros interessantes, até bons, tendo esses altos e baixos, ele conseguiu cumprir, quando estava num dia inspirado, essa função até que bem. Porque tanto é que, se você for avaliar os números, ele tem um grande número de assistências, né? O que faz com que o Aurier, na minha opinião, seja um lateral realmente muito ruim, é bom para compor elenco, mas não para ser titular, é no quadro azul, sem a bola, né? Que é aí que a coisa complica um pouquinho para ele. Mas com a vida do Doherty, de repente a gente consegue melhorar esse aspecto. Afinal de contas, nós também temos agora um lateral alto. E isso é importante para poder recompor essa defesa aqui nos momentos que o time tiver sem a bola, tá? Então, o Tottenham, na linha de defesa com a bola, ele se comporta com esse lateral subindo bastante. O Lucas corta para dentro e faz esse facão aqui para dentro da área adversária. O Son, ele também corta, mas muitas vezes ele joga pela linha de fundo aqui, já que a gente não tinha a presença do Ben Davies como um cara tão influente no ataque. Isso acontecia quando o Tottenham estava perdendo, o Davies subia. Só que ele com a bola, ele não é muito bom, né? A questão é que o Davies, ele é mais um zagueiro que joga pela esquerda do que propriamente um lateral do jeito que a gente conhece, capaz de cruzar, capaz de ser um cara bem agudo, né? Não é muito a dele. Então, por mais que ele subisse e que o Son centralizasse, a gente não tinha uma jogada muito forte aqui pela falta de capacidade técnica do nosso lateral galês. Os homens aqui no meio, normalmente o Højbjerg, eu não coloquei o nome dos jogadores porque isso vai variar muito, né? Ainda mais com tantos jogos que a gente tem pela frente, mas normalmente o Højbjerg joga aqui pela direita, fazendo esse cara que vem aqui mais pra dentro buscar a bola. Às vezes é o Harry Winks, o Ndombele ou às vezes até o Sissoko, e aqui no meio o Lo Celso fazendo essa função desse meia atacante, que serve não só para ligar o meio campo ao ataque, mas também para poder chegar um pouco mais, né? Então a gente viu no jogo da Europa League na quinta-feira o Lo Celso marcando gol, ele tendo presença de área, lembrando que o nosso meio atacante argentino jogava como segundo atacante no Betis, então ele tem capacidade de finalização muito boa e tem uma canhotinha poderosa, né? Os nossos 2 meias aqui se aproximando, e a postura do Harry Kane ela é muito interessante, porque o nosso centroavante não plantado, né? Ele vem buscar o jogo. Então eu coloquei as 2 flechinhas aqui porque você vai ver muito o Harry Kane caindo pelas laterais do campo aqui, fazendo esse papel de meia armador, possibilitando a entrada dos dois, principalmente o Son, fazendo esse lançamento, porque ele tem uma capacidade de assistência monstruosa, e a prova é o jogo contra o Southampton, né? 4 assistências pro nosso querido atacante, pro nosso querido camisa 10.
Sem a bola, a história é um pouco diferente. Porque esse time vai se comportar de várias formas, tá? Mas a mais comum que a gente vê é um 4-4-2 com a alternância desse homem aqui, que seria o nosso segundo atacante, tá? O Mourinho gosta de preparar a equipe para o contra-ataque, todo mundo sabe disso, e o 4-4-2 possibilita com que esses jogadores encontrem uns aos outros para fazer tabelas para que esse time alcance o contra-ataque muito veloz. Então, aqui é o Harry Kane, mas aqui você tem o meio atacante que já foi o Dele Alli, quando jogava mais de titular. O Lo Celso tem assumido às vezes essa função, e aí a flechinha para trás mostra que muitas vezes ele recua para poder ajudar o time nessa marcação, e ele tem essa capacidade. O nosso meia argentino é um dos jogadores que tem menos grife do nosso elenco, mas um dos jogadores mais importantes, justamente por cumprir várias funções. E aí você tem o Son voltando e o Lucas voltando, né? A prova disso é que o Lucas acompanha muito esses laterais e ele faz isso muito bem. E o Son tem melhorado nesse aspecto, mas ele pode ser um pouquinho mais atuante nessa marcação. A prova disso é que aquele jogo que nós tivemos, acho que foi contra o Leicester, não tenho certeza agora, se eu errei peço desculpas, comentem aí, mas que teve briga entre o Lloris e o Son, foi justamente o Lloris cobrando do Son a recomposição aqui da linha de 4, né, porque ele não voltou tanto e o time tomou pressão por causa disso, ok? Então esse daqui é o 4-4-2, às vezes esse meia joga pra cá pra defender um 4-2-3-1, tá? Às vezes o Højbjerg assume um pouquinho mais o centro aqui pra fazer um 4-1-4-1, mas essencialmente é isso aí. Aí preparar essa equipe para jogar com Reguilhão e Bale, né? Será que é possível eles jogarem juntos sem que a gente tome muitos gols? Quer dizer, mais do que a gente tem tomado, né? Porque... Então, tudo começa, na verdade, com um pensamento do que vai acontecer aqui na parte central. A parte central, o movimento da parte central é o que vai ditar se é capaz de jogar com um lateral esquerdo extremamente ofensivo, porque o Reguilhão ele tem essa capacidade de jogar muito na linha de fundo e ser um cara muito perigoso, né? Ou jogar com o Bale aqui. Porque eu não acredito que o Bale, pelo menos não nesse primeiro momento, posso estar errado, espero estar errado, que ele vai ter a intensidade que o Lucas tem para recompor essa linha, né? Então você pode trabalhar com o Bale, com a bola tá tranquilo, ele cortando para dentro, vai inclusive trazer pra gente uma função que nós não temos, que é a de chute de fora da área. O Harry Kane faz muito isso, mas nossa, ele já tem feito tanta coisa, né? Seria legal a gente ter um cara que jogasse aqui, que cortasse pra dentro e tivesse esse chute de uma forma que ele tem, né? Então é uma arma muito forte que com certeza o Mourinho vai conseguir explorar. Então, tendo o Reguilhão subindo, provavelmente ele deve fechar esses dois caras, e aí eu imagino que o Lo Celso vai jogar um pouquinho mais próximo aqui dessa linha de 3. Porque aí numa possível perda de bola, a gente tem uma recomposição fácil do setor central para poder proteger a defesa até que os laterais voltem, né? Ou então ele deve alternar a subida, mas eu acho que ele deve subir com os dois, né? Não tenho essa certeza. Sem a bola, que eu acho que a coisa é um pouquinho mais complicada. O Reguilhão, no jogo contra o Chelsea, ele fez um jogo muito bom, tá? Mesmo que ele tenha falhado no lance do gol, mas a gente percebe momentos de recomposição rápida e de muita vontade em desarme, coisas assim, que eu acho que é muito importante. Ele não tem as mesmas capacidades defensivas do Davies, a gente nem espera esse tipo de coisa, ele não tem nem estatura para poder vir dividir com os atacante aqui nessa linha, né? Então, sem a bola, a gente tem que esperar, provavelmente, esse cara jogando um pouquinho mais na região central aqui, né? Pro time jogar bem compacto. Lembrando que o time do Mourinho, o nosso Tottenham, ele joga de duas formas sem a bola. Ele pode marcar atrás da linha do meio campo, e isso é uma forma muito inteligente para prevenir lances de gol, e principalmente funcionou bastante com o Tottenham na temporada passada, que tomava muito gol mesmo, né? E o pessoal criticou muito o Mourinho por jogar recuado, mas ele foi muito inteligente, porque o grande problema, o que fazia com que a gente não ganhasse jogos, era a quantidade de gol que a gente tomasse. E os críticos que falavam que a equipe jogava na defesa, não sei o que eles esperavam, né? Porque se o grande problema é justamente a defesa, os caras queriam que a gente jogasse como? Com todo mundo no ataque? Então, sem a bola, ele proporcionou a ideia de uma linha muito compacta. Então, você ter atacantes dos times adversários circulando essa parte do campo é difícil, porque esses caras, eles recompõem tudo aqui, assim, tá? E proteger a frente da área. Eu acho que isso ainda precisa ser melhor treinado, porque a gente tem tomado muitos gols, mas eu acredito que isso pode, de fato, acontecer, tá? E aí você vai ter os dois caras aqui voltando para marcar a lateral. A pergunta é, o Bale vai jogar aqui? Minha letra é feia, né? Eu sei disso. Ou ele vai ser o cara que vai jogar aqui? Porque se ele for o cara que vai jogar aqui, ele precisa recompor um pouco menos. Aí você coloca o Giovanni Lo Celso aqui, ó. Né? Giovanni Lo Celso para fazer aqui, que ele já fez isso muitas vezes. E aí você tem uma linha de 4 um pouquinho mais defensiva, podendo proporcionar inclusive uma velocidade do Bale fazendo aqui com o Harry Kane voltando para poder lançar. É uma possibilidade, eu acho que o Mourinho vai poder explorar isso daqui. Mas a dúvida fica entre o Bale jogando aqui ou aqui, aí vai depender muito das suas capacidades físicas, né?
Bom, agora que eu apaguei algumas coisinhas que eu tinha escrito para explicar para vocês o assunto anterior, eu vou falar como eu gostaria que essa equipe jogasse, né? É muito difícil de fazer as coisas acontecerem desse jeito, eu sei disso, precisa de muito treino, a gente tem pouco tempo até, né, pela quantidade de jogos, mas eu acho que se desse certo valeria muito a pena. Que seria com a bola num 4-3-3. Então nós teríamos aqui a subida do Reguilhão e do Doherty, e isso tem que ser sincronizado de uma forma que eles não subam e as laterais fiquem completamente abandonadas. Mas principalmente o Højbjerg jogando muito para dentro aqui, quase fazendo um terceiro zagueiro, tá? E aí teríamos aqui o Giovanni Lo Celso e o Ndombele. Esse time para mim seria o time mais criativo. Para isso a gente tem que preparar o francês para que ele consiga cumprir muito bem essas funções aqui que são sem a bola, que é a grande dificuldade dele. Porque ele com a bola, ele tem uma proteção muito boa e ele tem um passe sensacional. Na minha ideia, ele é o jogador que tem o melhor passe do nosso meio campo. Melhor até do que o próprio Lo Celso. Então, a gente tendo esse jogador aqui, podendo proporcionar com que a bola venha rápido para os nossos dois pontas que fechariam por dentro e o Harry Kane podendo jogar para frente ou para trás aqui, tendo esse cara para fazer esse passe, e quem sabe até o Giovanni Lo Celso também fazendo aqui a invertida, e jogando pelos lados, abrindo o campo também, que existe essa possibilidade, eles já fazem isso, eu acho que a gente ganha em todos os aspectos. Nós temos jogadores que sabem cruzar bem, a gente vai ter o Bale, que é alto, o som não é muito a especialidade dele, mas ele infiltra bem na área também, e o Harry Kane, que é um matador. Esses laterais servindo esses caras, e esses dois jogadores servindo os nossos pontas e os laterais com bons passes. Então nisso a gente teria uma formação que se aproxima um pouquinho mais da formação do Liverpool, que joga muito assim nesses três, né? Só que eu acho que nós teríamos um jogador com mais passe do que o Liverpool. Não tem um cara que tem um passe tão preciso quanto a gente, embora eles sejam muito mais organizados, porque eles conseguem manter essa formação e ainda assim a alta performance e um nível defensivo muito legal, principalmente pela entrega dos jogadores sem a bola, que é justamente a parte que me preocupa dessa formação que eu gostaria que acontecesse. Porque nós precisaríamos fechar num 4-1-4-1 ou 4-5-1, como você preferir, e aí nós precisaríamos ter a dedicação dos laterais, em voltar rapidamente, do Bale, em fechar essa linha aqui, e do Ndombele. Tá? Porque aí nós, mantendo essa linha aqui, ó, fechada, com o Højbjerg transitando por ela, se a marcação for feita alta, a gente sobe com isso daqui junto, que o Mourinho já sabe fazer isso perfeitamente. Se for feita atrás da linha do meio campo, a gente desce aqui, permitindo com que não tem, na verdade não permitindo que tenha espaço aqui entre as linhas, a gente teria um sistema defensivo bem forte para poder finalmente marcar o adversário quando nós estivermos ganhando jogos em que o adversário está melhor, ou estivermos jogando fora de casa contra a Big Six e tudo mais. Então, isso para mim seria o ideal, o 4-3-3 com a bola, o 4-1-4-1 sem a bola. Mas agora me fala você, o que você acha? Como que você gostaria que essa equipe se comportasse? Tem alguns jogadores que na minha formação ideal não entrariam, como por exemplo o Harry Winks, ou o Dele Alli, se você gosta muito do futebol dele. O que você acha? Você acha que tem espaço para esses jogadores aqui? Existe a possibilidade da chegada de mais um zagueiro? Você acha que com a entrada de um zagueiro, por exemplo, um Skriniar da vida, será que resolveria esse problema sem a bola aqui? Ou você acha que não, que o problema tem a ver com a ocupação de espaço e a vinda de um zagueiro não necessariamente resolveria o problema sem bola, que o Tottenham ainda infelizmente tem, mesmo sem o Reguilhão e o Bale? Coloca nos comentários aí, e lembrando para você se inscrever e deixar seu like, caso você tenha gostado do nosso vídeo, ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu!